Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Nessa aula a gente vai ver aqui como fazer a alteração do item, tá? Na verdade a gente já viu, né, como a gente faz isso, mas eu vou mostrar uma dica legal aqui para você poder testar também no item, no Windows, já que a gente não tem a opção de long tap, né? Eu não consigo tocar e segurar no Windows. Então eu vou te mostrar uma maneira aqui da gente fazer esses testes no Windows e ter certeza de que vai alterar corretamente o item, tá? Então, antes de começar, te peço aí que você se inscreva no canal e marque o sininho e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, nessa aula então, como eu falei, né, a gente tem aqui o long tap, que a gente já testou, a gente viu como cria, né? Então criamos aqui um long tap, que ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Se o garçom tocar e segurar em cima de qualquer um desses labels, ele vai abrir aquela caixinha de quantidade de item e vai poder alterar esse item, ok? Só que no Windows a gente não consegue testar isso porque a gente não tem o long tap ali, né? Não tem como fazer isso. Então o que eu sugiro você fazer? Você pega algum dos eventos do label, por exemplo, o double click, tá? E programa um double click, né? Para cada um desses labels que estão aí. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou programar então o dbclick de todos esses caras, tá? Em tempo de execução. Então, como é só teste, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? No carregar itens do pedido, a gente vai colocar aqui mesmo, ó, depois dessa etapa aqui, ó, eu vou criar um método aqui mesmo, tá? Uma programação for. Depois a gente vai arrancar esse for porque não é necessário, né? Então o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte: o frame que contém todos esses labels, né, que estão aqui é o nosso lframe, né? Então a gente tem aqui que fazer um for dentro do lframe, tá? Então vou fazer assim, ó, um for var, vou colocar aqui j, do tipo integer, vai de 0 até o pred, né, o predecessor aí, do nosso lframe, ponto component count, ok? Então vai até -1 ali, ok? Então aqui o que a gente vai fazer, né? Eu vou verificar se é um label, tá? Se é um retângulo, se é um teleout ou se é uma imagem. Então eu quero que ele verifique para mim, né? Se é um desses caras. Eu vou colocar só nos labels, tá? Não é necessário colocar em tudo. Só para você poder entender. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se o lframe ponto, vou colocar aqui lframe ponto componente count, componentes de i, né, de j na verdade, for do tipotlabel, tá? Eu poderia fazer uma função recursiva aqui também, enfim, mas eu vou fazer da maneira mais simples possível, que é só teste, né? Label desse cara aqui, tá? Então vou passar a referência para ele, desse cara, ponto onClick, aliás, perdão, né? onDBClick, onDBClick vai ser igual, aí eu vou criar um evento lá chamado do db click e vou colocar aqui ele associado, tá? Então eu vou criar esse cara aqui lá em cima, tá? Ou seja, eu estou fazendo aqui um for dentro do frame e localizando. Se for um label, eu adiciono no evento onClick dele, tá? Eu falo para ele qual que é o método que eu quero que ele execute quando eu clicar duas vezes em cima de um label, ok? Então eu criei aqui como do dbclick. Se eu der um Ctrl F9 aqui, ele vai... Eu estou numa API, né, na verdade. Então, deixa eu só mudar para cá para o garçom. Aqui, ó. Ctrl F9. Ele vai deixar eu compilar, exceto... ele deu um errinho aqui, que eu estava fazendo os testes. Então, deixa ele compilar para a gente, beleza? Ele vai recusar porque não tem aqui o nosso dbclick, tá? Então, basicamente é isso. Então,tlabel deste cara, ponto onDBClick. Deixa eu só ver se é esse mesmo o evento. onDBClick, dbl click, tá? Tem um Lzinho aqui. onDBL click, ok? E aí eu vou criar aqui embaixo mesmo, ó, criar um método aqui, procedure tfrm principal ponto do
DB Click, tá? A assinatura padrão do DB Click é só um TObject, tá? Um sender do tipo TObject. E aqui eu vou dizer o que eu quero que ele faça aqui, tá? Então eu vou dar um Ctrl Shift C aqui, beleza? O que eu quero que ele faça quando eu clicar duas vezes? Eu quero que ele faça exatamente o que está no OnTap aqui, ok? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou repetir ele. Eu vou só achar ele ali, né? Tá aqui, ó. Vou até passar ele aqui para baixo, para ele ficar juntinho. Depois a gente apaga esse cara, vai ficar mais fácil. Então, vou arrastar ele aqui para baixo. Beleza, eu quero que ele execute a mesma coisa que eu executaria se fosse o evento onLongTap, ok? Ctrl F9, vamos ver se ele vai pegar, ó, beleza. Então vamos ver se ele vai testar pra gente lá, vai dar certinho, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa importante, né? A gente tira aqui a diretiva, tá? Então a gente vai executar esse cara lá. Beleza, vou fazer o login do Carson, clico aqui na mesa, clico no pedido, 2 cliques assim em cima de um label, ó, ele abriu pra gente ali, tá vendo? Então eu posso colocar mais aqui, confirmar, ele vai adicionar a quantidade 2, tá? Cliquei 2 vezes, quantidade 1, confirmar. Então fica um macetinho aí, né, pra você fazer, né, quando você precisar fazer algum tipo de teste, você pode usar esse recurso do DB-Click ou qualquer outro evento aí que funcione no Windows, para você não ter que toda hora ficar enviando, né, o arquivo para dentro do celular. Tá? Então uma dica importante aí para você. Agora a gente já sabe que o LongTap vai funcionar porque tem a mesma funcionalidade. Eu deixei aqui de exemplo também um botãozinho, né, do lado aqui, ó, que poderia ter um botãozinho de adição, tá? De alteração. Tá? Então nada mais é do que um novo recurso aqui, ó, que você pode adicionar. Então, na verdade, só desenhei um cara novo, não associei evento a ele, né? Então você depois pode usar isso como lição de casa, né? Fazer a adição dessa funcionalidade nesse cara. De repente o long tap ali, tocar e segurar, talvez o garçom não entenda logo de cara. Então, de repente, você pode criar um botãozinho para ficar mais explícito o que pode ser feito naquele item, ok? Então fica a dica aí para você. Muito obrigado e até a próxima.